Hoje falando sobre como lidar e como aprender com momentos ruins e de crise, tá? Essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no perfil e depois somente vai ter acesso a quem estiver no grupo privado do WhatsApp. Para entrar no grupo, basta entrar no link da minha bio e fazer parte, ok? Então o pessoal vai chegando. Boa noite, deixa eu fixar aqui o comentário e fazer o que eu tenho que fazer de início. O áudio tá bom? Publicar, fixar. Ótimo. Deixa eu caminhar aqui. Belezinha. O pessoal já vai chegando, tá? Agora deixa eu mandar aqui também pelo outro celular. Hoje é a primeira live que eu estou fazendo a terça-feira, que antes era na segunda, mas tive que mudar. Vanusa, boa noite, seja bem-vinda. Ok. Então sejam todos bem-vindos, tudo já encaminhado. Hélia, boa noite. Então, pessoal, o que vocês estão achando dessa terça-feira de lives? Tá? Eu mudei o dia porque eu tinha que voltar a treinar, estou enrolando para voltar a treinar faz um tempo, tive algumas complicações ali de saúde, mas treinar jiu-jitsu foi sempre uma coisa importante para mim. Eu treino desde os 12 anos, mas de algumas vindas e idas ali da vida eu me distanciei e voltei. Já cheguei a competir até fora do estado, já competi campeonato brasileiro, fiquei em terceiro lugar, já fui campeão estadual na minha categoria e era algo que estava me fazendo muita falta. Eu preciso de lutar. Então segunda, quarta e sexta eu estou indo no treino. Então até meus atendimentos online eu estou reorganizando, tá? Porque eu tenho que ser coerente, né? Eu falo para vocês cuidar de vocês, fazer o que gostam e tal, corpo, mente, tudo isso, né? Se conhecer, eu tenho que aplicar também, né? Não adianta eu ficar falando bonito aqui, se é que é bonito, né? E não fazer, tá bom? Mas me diz aí, pessoal que chegou aqui, como que tá o áudio para vocês? Estamos escutando bem? Como tá o clima? Aqui em Pimenta nem choveu, mas deu uma esfriada agora de noite, né? Deu uma esfriada. Então boa noite para todo mundo que está entrando, vamos chamando mais gente, vamos curtindo a live nesse início para a gente se preparar. E hoje é isso, a gente vai aprender, né, como lidar com momentos difíceis. Vai ser uma live no estilo à la Mateus, que morde e assopra, puxa a orelha e acolhe, né? Orienta, corrige, dá um chacoalhão, mas entende, acolhe e cuida, né? Vai ser nessa pegada aí. Beleza. O áudio já estou com o microfone, né? Que eu comprei. Live passada foi com esse microfone também, então o áudio deve estar bem melhor do que só com o microfone aqui do tablet.
O microfone do tablet já era bom, mas esse daqui tá outro nível, né? Ai, ai. Então, estamos esperando uns minutinhos até para o algoritmo entender o que está acontecendo aqui. Então é muito importante o comentário de vocês, a curtida, chamar mais gente. E vamos conversando. Alguém aqui já passou por um momento difícil na vida? Que achou que não ia dar conta? Tem alguém que está passando por um momento difícil agora? Como que tá? Gente, deixa eu mostrar umas imperfeições aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O nome disso aqui, ó, é gambiarra. Eu achei essa garrafa aqui na viagem quando a gente foi de férias, ano retrasado, e tava no meio da rua, no meio da estrada, na verdade. A gente ia pegar da estrada para ir para outra cidade e tal. Tava no acostamento. Lá no sul tem acostamento, né? Falei pra Dulce, para e pega, vamos ver como tá. Só tinha um rachadinho ali na ponta, né? Ela toda detonada bem. Foi um olhar clínico, né? Eu tinha arrumado com araldite, só que soltou. Aí eu fiz uma solda aqui com o plástico derretido, peguei outro plástico ali, emendei, tá feio, mas tá funcionando. Alguém aí em casa faz gambiarra também? Minha esposa fala que eu sou o rei da gambiarra, porque ó, aqui em casa eu sou cheio de arrumar as coisas. Então bora lá, o pessoal vai chegando. De 0 a 10, olha só a pergunta. De 0 a 10, o quanto que você tem dificuldade para lidar com momentos difíceis? Tipo, 10, tipo assim, quando aparece um momento difícil, eu fico totalmente perdida, sem saber o que fazer, não funciona, não resolvo nada. É totalmente difícil para mim lidar e aprender. Eu fico só no estado de sofrimento, né? Fico traumatizado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então é 10. Entendeu? 0, tipo assim, não me afeta nada, se é que existe isso. Então de 0 a 10, sendo 10 muitíssima 100% de dificuldade. Quanto que você se classifica de dificuldade para lidar com momentos de crise, com momentos difíceis? Vamos, eu coloco aqui 9,5 e vocês aí, tá? Quem mais? Quem mais, pessoal? Daqui a pouquinho eu começo, tá? E o quanto que para você de 0 a 10 é importante aprender a lidar e entender sobre esses momentos difíceis. Sendo 10 não, totalmente importante, eu preciso muito, isso vai fazer diferença na minha vida, de uma maneira muito forte. Como você classifica? Que nota que você dá? Ó, a primeira pergunta foi o seguinte:
Miriam está pedindo para repetir. Primeiro eu perguntei para de 0 a 10 o quanto que você tem dificuldade de lidar com momentos difíceis. Sendo 10, totalmente dificuldade. Ponto. A outra pergunta foi de 0 a 10, o quanto que para você é importante aprender a lidar com esses momentos difíceis. De 0 a 10. Tá? O quanto que você precisa, o quanto que é importante, o quanto que vai fazer diferença na sua vida. Tá? Aí tu fala assim, eu sou no tipo que sempre consigo resolver a situação. Não me assusto fácil. Acho que 9. Ok. Ótimo. Então, vamos entender aqui hoje as nuances dessas situações de momentos difíceis, como treinar, os pormenores, o que pode estar por detrás, e assim vai. Né? Cada vez mais, gente, quanto mais live eu vou fazendo, mais uma live vai se conectando e complementando outra, tá? Não que eu pense diretamente nisso, mas é uma coisa que não tem por onde fugir, certo? Então por isso que é importante você estar no grupo, no WhatsApp, para você assistir as outras lives e complementarem, tá? Esse conhecimento, para você continuar nesse processo de ser uma pessoa melhor, de se desenvolver, de se conhecer, tá? Ótimo, você está falando aqui, ó, 10, eu travo, não sei o que fazer. Tipo Chaves, Rose. Né, o Chaves, quando assusta, ele te trava, né? Tem que jogar água para acordar ele. Ok, tem gente que é assim mesmo, tá? Ó, quando está em momentos difíceis, né, podemos começar já. Tem gente que vai travar, como a Rose falou. Tem gente que vai se desesperar, né? Travar, desesperar. Tem gente que vai ficar remoendo o problema. Como? Mas o que? Mas por quê? Porque não fez isso? Mas o que aconteceu? E, né, vai ficar remoendo o problema, questionando, murmurando, reclamando o porquê, o como, para quê. E tem gente que vai focar na solução e buscar ressignificar, aprender e desenvolver habilidades desse problema. Então tem essas 4 maneiras: parar, surtar, ficar resmungando, focando no problema e resolver. Você acredita que você está em qual? Tá? Lógico que talvez, dependendo dos problemas, a gente tem reações diferentes. Mas qual que é o seu padrão mais recorrente nos momentos difíceis? Congelar, surtar, né, entrar em desespero, reclamar e como, o que, por quê, para quê? Né, essas perguntas assim não levam a lugar nenhum. Ou focar na solução e na resolução, na ressignificação, no aprendizado daquele problema. O que você acha que é o seu? Tá? Enquanto vocês vão me respondendo aqui, eu vou falando, tá? Em qualquer momento, quem quiser fazer pergunta, contribuições, fique à vontade. Tá. Quando a gente fala em momentos difíceis, é comum eles acarretarem, seja no momento que ele está acontecendo, né? Porque às vezes um momento difícil não é uma situação específica, ele perdura por semanas, por dias, por meses, né? Então ele pode acontecer durante esse processo ou também no final, tanto faz. Mas geralmente pode trazer culpa, né? A pessoa se sentir culpada, reclamações, desespero, sentir um peso, né? Desesperança, punição, a pessoa se punir ou querer punir uma outra pessoa, se questionar no sentido, por que comigo, para quem eu não merecia, tarará, só comigo acontece. Focar no problema, né? Que é ficar remoendo, ruminando, e para quê, mas como foi isso, não devia ter feito, mas assim assado, porque não sei o que lá, fez isso, eu devia ter feito aquilo. Isso é focar no problema, tá? E às vezes, né, isso daí, uma alternativa, às vezes boa, às vezes ruim, que é o choro. Chorar, gente, não é ruim, não. Eu falo que essa pessoa está chorando ainda está bem. Se a pessoa está chorando ainda está bem.
O problema é quando o choro fica demais e começa a ter prejuízo. Mas o choro é algo positivo, tá? Uma válvula de escape. Eu falo que o choro é aquela válvula de segurança da panela de pressão. Quando a pressão está demais, a gente chora. Se a gente não chora, somatiza em alguma outra parte do corpo. Lógico que cada um é cada qual, né? Ok. E olha, essa live veio a calhar a escolha desse tema, porque já foi por sorteio, né? Porque eu tenho uma lista de vários temas de lives. Tenho 44 temas de live ali já, e conforme eu vou falando, eu vou colocando mais temas. E aí, para colocar para votação, para ficar escolhendo, eu estou achando mais fácil fazer sorteio. Aí eu baixei um aplicativo, faço sorteio, posto lá para vocês escolherem, vocês escolhem e eu falo. Preferi fazer assim. Mas esse tema veio a calhar porque é o seguinte: lidar com momentos difíceis sempre foi uma coisa para mim que ficou mais na teoria, vamos dizer assim, porque eu não poderia dizer que até um certo momento, né, até o começo desse mês, eu nunca tinha passado por algum momento real assim de dificuldade, de crise por nenhum aspecto, né? Acredito que isso possa ser um privilégio. Não que foi só bonança e vacas gordas a vida toda, não. Mas um momento real assim de problema, assim que eu posso interpretar e viver e assimilar, não. Possa ser também porque eu estou na fase, né, sou um jovem adulto, estou no processo de amadurecimento. Então agora sim que eu vou sentir mais o peso da responsabilidade da vida, das coisas. Até então eu era dependente, né, dos meus pais, então isso acaba aliviando também um pouco o peso, né, no meu caso falando, certo? Mas no início desse mês, né, aqui em casa a gente sofreu um acidente, a gente não, né, meu filho sofreu um acidente e grave. Meu filho estava com 5 meses e teve que fazer uma cirurgia de urgência, de alto risco de vida, ou seja, quase que meu filho falece, né? Agora ele já está bem, né? Já está tudo normal. Tá o vento ali. Já tirou os pontos da cabeça, mas ele teve que fazer uma incisão para tirar um coágulo de sangue da cabeça devido a uma queda que ele teve, né? E foi um trauma bem grave. Então foi uma situação que ficamos ali entre a cruz e a espada, né? Ele chegou a ficar na UTI, ficou um tempo entubado, ficou um tempo, né, com sonda, com aparelhos, mas logo ele se recuperou e hoje ele está bem ligado no 360, né? Então pode dizer que esse sim foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, né? Seja na lida das ações, no momento que aconteceu aqui o acidente, tanto depois nessa jornada, nessa semana que eu fiquei lá em Cacoal. Então, eu senti também na prática, vi como que é importante esses pontos que eu vou trazer aqui para você, para lidar com esses momentos, tá? Eu sempre fui uma pessoa, desde quando eu comecei a ter responsabilidades, que eu não saio do meu eixo fácil, né? Por exemplo, tem uma situação que meu carro, meu amado carro que não é mais meu, não sei se a Blonde vai ver esse vídeo não, que eu vendi para ela meu Chevette, meu xodózinho, e ele pegou fogo. Na oficina os caras estavam trocando óleo e conseguiram tacar fogo no meu carro. Eu não entrei em desespero, eu estava agindo normal, indo pegar o extintor e tal. Não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim, mas eu não sou uma pessoa muito desesperada. Eu penso, reflito, vejo o que tem que fazer, qual é a solução, e eu vou fazendo calmamente. Se precisa de mais energia para uma intervenção, porque às vezes, ainda mais quando vai depender de serviço de outras pessoas, precisa de ser mais incisivo, eu consigo usar, tá? Mas eu não me desespero, não. Isso é uma vantagem, tá? Então eu vou falar aqui para você, o que eu vou relatar não é só algo teórico, explicativo, não, é algo que eu também apliquei e aplico e gostaria que você aplicasse. Eu vou te dar o caminho, tá? Quando a gente passa por um momento difícil, é normal que depois que o momento passe, depois que a crise, que o problema, né, passou, a gente consegue refletir melhor. Eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito assado, porque se eu tivesse feito assim não teria acontecido. Como se você fosse mudar alguma coisa, alguma consequência com essa questão. Você, na verdade, só vai aumentar o seu sofrimento.
ao pensar no que deveria ter feito ou não ter feito para aquele problema, não vai voltar no passado e mudar nada. Então aceite o que aconteceu e se adapte. Resumidamente, eu já estou te falando aqui um supra-sumo, um ponto muito importante da live. Esse questionamento de que eu deveria ou não poderia ter feito vai ficar como uma experiência para próximas situações semelhantes, tá? Ou semelhantes, parecidas é redundante, né? Para próximas situações que você possa vir a utilizar esse conhecimento, tá? Agora, ficar querendo usar isso para tentar reverter lá o passado, não tem como. Isso é masoquismo, é um autoflagelamento emocional. Entendeu? Então vamos alinhando isso. Então se prepare para o próximo. É muito importante também você ter essa habilidade de aprender com os momentos de sofrimento. E quando eu estou falando de sofrimento, estou falando de luto, percas, desempregos, deficiências econômicas, separações, situações de saúde, tá? Ou qual seja o seu momento difícil agora, tá? Porque a dor que mais dói é a dor que você está sentindo agora. E não faz sentido ficar fazendo competição de dor. Ah, mas você está com frescura. Fulano passa assim, 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 assado. Essas comparações, quando eu vou querer usar a dor do outro para uma comparação de menosprezar a minha dor, ou querer aumentar, no sentido de... Se tiver um viés de culpabilidade ou vitimização, tá? Beleza? Não é saudável. E outra coisa que, por incrível que pareça, a gente tem que agradecer esses momentos difíceis, tá? Porque tudo na nossa vida, né, tem até uma passagem bíblica que eu esqueço, que está lá: em tudo dai graças. Se em tudo, em tudo. Às vezes a gente não entende aquele momento difícil no momento da vida, mas lá para frente a gente possa entender. E a gente tem que entender também que não é sempre que vai ser a nossa vontade do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acharia que deveria ser, tá? Uma coisa importante é você pensar na solução, ou no mínimo em amenizar, aprender a lidar, a conviver, tá? E apesar do que aconteceu. E uma coisa a gente tem que entender: se você é um ser humano, está vivo, é um adulto, a vida é difícil mesmo, tá? Acho que isso você já sabe. Só que tem uma frase de Jung, talvez eu tenha que adaptá-la porque eu não lembro 100% dela, que fala assim: aquilo que foge, daquilo que nós fugimos, né? Imagina que eu estou fugindo do meu medo, desse celular aqui. Quanto mais eu fujo dele, mais ele me sufoca. Eu sou dominado e aterrorizado. Quando eu acolho e enfrento, aquilo me transforma. Então a gente tem que acolher nossas assombrações, as nossas dores, os nossos fantasmas, para deixar de ser assombrado, para nos despertarmos, a olhar para dentro, ao acolher isso. Por isso que eu já fiz a live também de aceitação. Beleza? Muitas vezes também, gente, o mais difícil do que o momento em si é você mesmo. Às vezes o maior problema do momento é você. Às vezes o maior problema da situação não é nem a situação, mas é você. Você já percebeu que às vezes você pode ser a pessoa, pelo padrão que você está se comportando, que faz a situação ficar mais complicada do que deveria? Já parou? Ou até para você mesmo, você sentiu uma preocupação maior do que realmente é, e isso te faz ficar mais mal. Então às vezes o problema maior não é nem a situação de sofrimento, mas é como você está lidando. Talvez o problema maior seja você, tá? Então a gente tem que aprender isso, certo? Uma coisa que vai, né, buscando já fazer uma intervenção, que essa live, como as outras, vai ser reflexões e intervenções, tá? Vai criando o hábito de trazer coisas para anotar aqui na live, então você tem que assistir a reprise e anotar. Uma orientação de intervenção é você já ir percebendo quais são os seus padrões. Como que você reage a todas as situações que não acontecem
da maneira que você gostaria. Todas as situações de complicação, sofrimento ou problema. Como é o seu padrão de reagir a isso? É de reclamar, é de culpar, é de se desesperar, é de punição, é de ficar questionando, é de ficar focando no problema? Tá? Qual que é o seu padrão? Porque quando acontecer uma situação de acidente, de crise, de alguma coisa assim, é esse padrão que vai se manifestar. Então é importante você conhecer para você melhorar o que tem que melhorar ou aprimorar o que tem que aprimorar. Ah, tem uma coisa que está ruim, que tem que deixar de ficar ruim, e tem uma coisa que é boa e tem que ficar ainda melhor. Tá? Beleza. Depois eu volto nesse ponto. Eu vou trazer agora para você também 3 passos para você conseguir lidar com esses momentos difíceis, já intervindo, tá bom? Preste atenção. Primeiramente, você vai ter que fazer um esforço, né, de ressignificar esse problema para você aprender a melhorar, tá? Pensando em alguma meta de curto prazo, uma meta simples que você pode fazer, focando nas soluções que esse problema exige de você. Lógico que você pode ser humano, né, e buscar soluções dentro das suas capacidades, tá? E querendo ou não, esse momento ruim é um momento, né, uma oportunidade de novas memórias, de nova aprendizagem. Então busque esse primeiro passo, ressignificar para melhorar, metas de soluções pequenas e oportunidade de memórias e aprendizados. Tenha esse olhar. O terceiro, já estou querendo pular para o último. O segundo passo, você pode pensar que é o seguinte: é muito importante você ter relacionamentos, tá? Como que é a sua base social, seus amigos, o seu apoio, sua família, tá? Porque nesses momentos faz toda a diferença, tá? Nesse momento que a gente passou com meu filho, a gente percebeu quanto é importante os amigos, certo? Graças a Deus, pelo plano de saúde, conseguimos custear as coisas. Mas se não tivesse, ia ficar bem apertado, a gente ia ter que recorrer a amigos. Mas o apoio emocional, o apoio de estar ali junto, tá? É muito importante essas questões sociais. Então, quanto mais sozinho você é, quanto menos amigo você tem, menos contato você tem, menos rede de apoio e relacionamentos você tem, mais lascado você tá. Mais difícil vai ser passar pelos momentos difíceis, porque você não tem a recorrer. E a gente nunca dá conta de tudo, por isso a gente precisa de outras pessoas. O ser humano não é uma ilha. Então, para você se preparar para momentos difíceis e ter mais facilidade com isso, invista em melhorar ou adquirir mais relacionamentos. E sabe que uma coisa importante também? Nesses relacionamentos, você expressar gratidão. Quando seus amigos te ajudarem, se disponibilizarem, dar atenção, agradeça. E quando te solicitarem ajuda, aceite. Porque se você quer ser aquela pessoa, não precisa não, fica tranquilo, tô bem, não precisa, tô bem, não precisa, tô bem, não precisa, tá? Eles vão te abandonar, você sempre sempre precisa, você vai jogar eles para longe. Então, por exemplo, vamos dizer que tem um vizinho aí você tá indo para um lugar que o vizinho também vai, vamos dizer assim, mesma escola, mesmo trabalho, e aí ele te oferece carona. Ô fulano, quer carona para chegar lá? Você fala, não, obrigado, precisa não. Ele passa uma segunda vez, ô vizinho, quer carona? Um outro dia, né? Ah, não, precisa não, fica tranquilo. Na terceira vez, ô vizinho, vai lá, quer carona? Não, fica tranquilo. Aí vai um dia que você tá cansado, tá lascado, tá machucado, se lesionou, e você pensa, bem que o vizinho podia passar para me oferecer carona. E ele passa e não oferece mais. Lógico, ele ofereceu 3 vezes, você nunca aceitou, poucas pessoas são tão insistentes assim. Então essa metáfora eu quero que você pense, tá? Se você não expressa gratidão pelos que os outros fazem por você, não cultiva essas relações sociais e não aceita ajuda, você está lascado mesmo. Faça alguma coisa para mudar isso, procure ajuda, identifique os padrões disso, porque investir em relações sociais, nas suas relações afetivas, é de extrema importância para os momentos difíceis, porque você não se sente sozinho, você sente apoio, você sente mais força, tá? Porque é normal quando a gente está sozinho, a gente sentir, quando momentos difíceis, né,
a gente se sentir incapaz, impotente, não dou conta, não vou aguentar, porque fica mal pra caramba. E esse apoio social faz a gente continuar em pé, se permanecer firme e ter mais força, tá? Então, isso é muito importante. E o passo 3 aqui nesse ponto é: observe a situação sem julgamento. Tem uma situação X difícil, observe ela sem julgamento, sem ficar julgando a sua capacidade de quem errou, de quem acertou, o que é certo, o que é errado, tá? Pense, reflite, analise, questione essa situação, isole, tá? Examine a situação específica e seja o mais positivo possível na foco da solução. Então vai ser até importante você ir registrando, escrevendo um diário sobre isso, para você ir percebendo os seus padrões, ou se você não consegue aprender na situação específica, quando ela passar para você conseguir analisar melhor. Mas esses 3 pontos aqui é importante. Esses 3 pontos eu vi com o Seiichi Arata, outro cara que eu acompanho bastante, vejo bastante relevância na maioria dos conteúdos dele, tá? Então é isso, ok? Quando você está nesses momentos difíceis, igual eu falei aqui, né, de focar na solução e tal, quando você está focando na solução, gente, fica mais fácil, porque cada passo que você dá nessa solução dá um sentimento de conquista, de vitória, e você muda essa sensação de derrota, de problema, por essas micro vitórias, e isso é muito importante, tá? Beleza? E lembre, o jeito que você lida com situações pequenas, tipo uma caneta que acaba a tinta, uma roupa que suja na hora de sair, entendeu? Uma unha encravada, uma batida de carro, que aí já começa a ficar mais complicado, né? Uma perca de horário, alguma coisa que alguém faz isso com você, isso daí, a forma que você lida com isso vai ser a mesma forma que você vai lidar com os momentos mais graves. Agora, um ponto importantíssimo também que eu bato na tecla é a importância da regulação emocional, tá? Para você não se desesperar. Imagine se nesse momento que aconteceu a situação com meu filho, tá? Eu fico desesperado, não consigo fazer, no desespero a chance de fazer mais cagada, bater o carro, sei lá, fazer alguma coisa piorar é muito maior. Então aquilo que é difícil vai ficar horrível, tá? De eu ter um mau comportamento com outros profissionais que podem estar me ajudando e perder a chance, uma brecha de alguma ajuda, de alguma intervenção, de algum apoio, de algum algo a mais da parte deles. Então a regulação emocional, para você conseguir conter as emoções no momento certo, para deixar elas liberar no momento certo, não é fácil, mas é necessário você ter. Graças a Deus e graças a estudos e terapia, eu tenho. Certo? Se você não tem essa inteligência emocional de se conter nessas situações e acaba se desesperando e tal, gente, tem como desenvolver essa habilidade. Procure profissional, tá? Eu posso te ajudar, porque eu sou treinador de habilidades socioemocionais. Eu tenho tanto questão teórica e tanta questão de experiência de vida, porque eu tenho essa habilidade também e consigo passá-la para outras pessoas. Se assim a pessoa quiser fazer por onde, né? Porque não é simplesmente falo, vem cá fulano, vem cá. Aí eu coloco a mão na testa assim, ó, a partir de agora você tem inteligência emocional. Se fosse só isso, eu ia pegar na marra, ia laçar o povo na rua, ó, e ia carimbar a testa de todo mundo, passando inteligência emocional para todo mundo. Mas não é assim que rola, né? Pois é. Tem um teórico que eu gosto muito, chamado Viktor Frankl. Ele foi o criador da logoterapia, uma abordagem. Ele escreveu um dos livros mais famosos dele. É esse aqui, Em Busca do Sentido da Vida. Ele fala da história dele de estar no campo de concentração nazista, a esposa dele faleceu, e ele mostra como o ser humano é capaz de se adaptar e até ter momentos de alegria, mesmo nas piores situações possíveis, tá? E o como que a liberdade da nossa mente ninguém tira da gente. Então ele fala muito sobre o sentido da vida, liberdade, tá?
E assim vai. Ele tem uma frase que fala assim: o sofrimento é uma dor sem sentido. Quando a gente começa a colocar sentido no sofrimento, na dor, naquela situação, o sofrimento tende a diminuir. O sofrimento é aquele estado de por quê? Porque meu filho caiu, não deve ter acontecido, e agora ele está com aquela cicatriz na cabeça, e não sei o que lá, e ele vai estar internado, mas o soro, e nananã. Eu fico naquele sofrimento. Agora, quando eu coloco um significado naquela situação, naquela dor, tá? Eu paro de ficar remoendo isso. Boa noite, Marina. Então, por exemplo, um exemplo simples. Você levar uma agulhada, seja para vacina, seja para tirar sangue, que for, é dor, não é? Mas por que a maioria das pessoas, né, tirando os que têm fobia de agulha, né? Por que a maioria das pessoas não fica sofrendo por essa dor? Porque é uma dor que tem sentido. Se alguém te furar na rua, se alguém te parar na rua e falar assim: fulano, deixa eu furar seu braço aí, você não vai deixar, porque não tem sentido alguém furar eu na rua. Agora, quando tem um propósito, um sentido, um significado, um para quê, um algo maior, algo a me conectar, a aprender, aquele sofrimento vai diminuindo e eu vou atribuindo uma ressignificação e atribuindo um sentido. A dor vai continuar lá, sim, vai sentir, vai ficar mal, mas não é aquele estado permanente de sofrimento e autoflagelação. Então lembre, o sofrimento é a dor sem propósito, sem sentido. Passe a atribuir um significado, um propósito, tá? Isso é muito importante. Beleza? Matheus, mas eu me culpo, tal, eu sou da vibe seguinte. Tá bom, pode se culpar. Se você acha que tem motivo de se culpar, quem sou eu para falar que você não deve se culpar? Se você se acha responsável, ok, talvez você seja mesmo. Mas e daí? Vai ficar se culpando até quando? Vai fazer o que da vida? A sua culpa vai solucionar alguma coisa? Vai voltar no passado e resolver, arrumar? Não. Esse estado de culpa, de flagelação, de sofrimento vai te deixar incapaz e mais provável de fazer novos erros. E aí vira uma bola de neve até entrar num estado depressivo de alta seriedade, colocando sua vida em risco. Então, use a culpa como força motriz para aprender a se desenvolver, a solucionar os problemas e desenvolver habilidades, tá? Ok, estou falando muito constante. Quero ver aqui para você como que tá fazendo sentido, teve algum insight, quer fazer algum comentário, alguma contribuição. Fique à vontade aqui enquanto eu tomo água para descansar minha goela. Ajudou em algum ponto já? Alguém passou ou está passando por sofrimento? Vocês vão me deixar no vácuo mesmo? Ou é só o delay do áudio? Então beleza, vou continuar, tá? Então é normal, como eu já disse, que num estado de sofrimento brotar dentro da gente um sentimento de impotência, né? Chegou um comentário aqui, pera lá. Exatamente. Imagina se eu ficasse em desespero. Meu Deus do céu, meu filho bateu a cabeça, ele tá assim, assado. O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. E agora, amor? Por que aconteceu isso? Por que? Como? E tarará. Eu só ia aumentar mais o meu estado de estresse, de sofrimento, e ia ficar com maior dificuldade de tomar decisões, de solucionar. Porque, gente, se eu não tivesse esse controle emocional para tomar decisões, para me posicionar, para ligar, para ver o que tem que fazer e tal, e ficar totalmente inerte, parado, estagnado, meu filho tinha morrido. Se demorasse mais para tomar medidas, né,
de uma intervenção diferenciada, de buscar ajuda onde realmente tinha como ajudar. E se eu ficasse ali numa postura muito inerte, ele teria morrido. Então é muito importante, porque nessas horas de crise, às vezes segundos que definem vida ou morte, saúde ou não. E aí se eu sou uma pessoa que trava, que fica totalmente desregulada, que não sabe lidar, que não me coloco, que fujo sempre dessas situações, eu estou me colocando em vulnerabilidade, em risco de vida. Eu gosto de fazer essa leitura para mim. Não sei se serve para você. Tá? Aqui a Katia está falando assim, ó, como não se abalar tanto com os problemas. Ok. Quando você está falando problemas, pode ter certeza, Katia, que não é todos os problemas que te abalam. Né? Não vai ser todos os problemas que te abalam. Mas você tem que mapear quais são aqueles problemas que te abalam tanto. Será que tem um padrão aí? Está ligado com o quê? Então a gente vai encontrando essa origem, vendo onde está essa ferida, porque pode ser uma ferida aberta, e vai dissolvendo isso. Lógico que técnicas, né? Até o curso que eu fiz, que a gente não abriu turma até então, né? De inteligência emocional, vai ajudando você a lidar melhor com essas situações, tá? Entendeu? Então beleza, então é normal a gente sentir impotência. Imagine só, meu filho foi fazer cirurgia, né, o médico falou assim, ó, tem risco de vida e tal, ele tomou sangue, né, porque teve muita perca de sangue, esse que era o risco, né, faltar sangue para ele. E aí você fica ali, o que eu vou fazer? Aí depois ele tá ali na UTI, o que eu posso fazer? É ficar olhando ali para estar junto. Então tem esse sentimento de impotência, né? Isso é normal. Agora, esse sentimento de impotência não pode nos paralisar e virar algo como se a gente tomasse para a nossa personalidade. Ah, eu sou impotente, eu não consigo fazer mais nada, eu não presto para nada, e aí vem a punição, a flagelação, né? Aqui, ó, a Rosana está falando, eu travo na hora, depois que passa eu percebo que era mais simples, mas que já passou. Ok. Uma coisa que você pode fazer, Rosângela, antes da situação aparecer, tipo que você fazer treino, se colocar mentalmente em situações desconfortáveis, certo? A gente ensina isso no curso. E primeiramente mapear como você reage em todas essas situações, tá? De dificuldade. Então a solução fora do alcance dá essa sensação de impotência, de frustração, tá? E muitas vezes a gente quer se sentir sem valor, como se eu não valo nada, não mereço nada, eu sou um nada. E aí a gente vai ficando desmotivado, se vitimiza, se culpa. E aí é onde a gente vai entrando, dando brecha para esse estado depressivo, tá? Estado expressivo. Então a gente tem que mudar o foco. E em vez de ficar focando no problema e tal, e vendo o que eu posso aprender, o que eu posso tirar de aprendizagem dessa solução, como que eu posso ficar mais forte, como não repetir esse erro, tá? Então você vai fazer tipo uma transferência de energia. A energia mental que você está usando para ficar remoendo, se culpando, de frustração, sem valor, que eu não valo nada, desmotivado, tal, é transferir essa energia para aprendizado. Certo? É algo fácil, gente? Não. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso sozinhas, assistindo essa live, tendo outros conhecimentos. Tem pessoas que precisam de ajuda, e tudo bem, cada um com o seu cada qual. Mas se realmente você precisa de ajuda, de suporte, busque, tá? Busque, porque é uma situação de saúde, uma situação de vida e de emergência, e é nessas horas que pega para capar mesmo, tá? Que o filho chora, mas não vê, que a gente precisa de inteligência emocional. E faz toda a diferença. Eu até fiz um vídeo curto aqui. Eu vi você aqui, Tainá. Boa noite. Tá? Boa noite. Pode ficar fica comigo aqui na live, assistindo até o final. Tá? Essas situações, né, eu fiz até um vídeo que falta de inteligência emocional mata. E nessas situações fica nítido isso. Certo? Então beleza, vamos continuar aqui. Grave bem, para você lidar com os momentos difíceis,
sem carregar essa culpa, esse peso, essa flagelação, essa punição, esse questionamento, grave bem esses princípios. Anote essa frase na cabeça, tá? Você é um ser humano. Portanto, tá? Você tem limites, certo? E é imperfeito. Você é um ser humano. Então, logo, você tem limites. E é imperfeito, tá? E nem tudo é possível fazer. E 80% das coisas estão fora do nosso controle. Certo? Então, fique em paz. Se conecte com a sua experiência, com o seu aprendizado e se adapte às situações. Não fique revoltado, não fique querendo lidar e resolver. Por mais dolorosa que seja uma situação, todas as situações são possíveis de se adaptar. Todas as situações. Tá? Por exemplo, quando eu estava na cirurgia, que o doutor falou que tinha risco de vida, minha cabeça não para, né? Se ele falecer, eu vou fazer isso e aquilo outro, estou pensando em fazer assim, vou avisar fulano, vou buscar, se precisar de pagar a cirurgia, eu vou falar com o Beltrano, Ciclano, mas se ele sobreviver, Senhor, eu me comprometo em fazer isso e aquilo outro. Minha cabeça estava pronta para receber qualquer situação. Quer dizer que eu não ia sentir? Quer dizer que eu estava conformado? Quer dizer que eu então tinha aceitado que o meu filho não ia voltar? Nada disso. Mas a minha cabeça já tinha preparado para todas as soluções possíveis e já estava pré-estabelecido os pontos de partida de intervenção de qualquer uma das possíveis soluções. Tá? Isso é uma coisa minha que é muito fácil, muito espontânea. Tá? E outra, você não precisa ser igual a mim. Mas se você está numa situação desfavorável, você tem que ser melhor do que você é hoje. Eu só estou te mostrando que é possível desenvolver. Tá? E que você não é a única pessoa que tem essa situação. Então lembre, você é um ser humano, portanto tem limites, portanto é imperfeito e nem tudo é possível fazer. E 80% das coisas estão fora do seu controle. Beleza? Lembre disso. Você não é Superman. Você não está atento toda hora. Tá? Você não está com a pessoa toda hora. E você não controla todas as coisas. Beleza? Então, com o treino, você vai se expor nessas situações. Você vai desenvolvendo a habilidade de se manter calmo. Tá? Não que você não esteja sentindo, não que o seu coração não se altere nada. Mas você tem que se manter calmo para ter decisões claras. Então beleza, aconteceu tal coisa. Você tem que pensar no geral. Então tá, fulano, igual quando teve que ir para Cacoal, né? Beleza, vamos transferir, vai ter que sair daqui, vai ter que ir lá para Cacoal. Amor, você vai com a ambulância, pega essa coisa, o resto aqui eu vou para casa, vou pegar tal mala e já pego o carro e já vou para você até Cacoal. Chegando lá, você faz isso, aquilo outro. Entendeu? Antes de ir para o hospital, aconteceu tal coisa, pega isso, vamos para o hospital ali, cruza aqui, passa aqui mesmo, chegando lá, tal. Você tem que ter essa diretriz e traçar as estratégias. Porque se você fica desesperado, você não consegue ficar calmo, você não consegue pensar. Mesmo que você queira, mesmo que você tenha essa habilidade, esse alto carga de estresse de não conseguir se manter calmo, neutraliza toda e qualquer habilidade que você tem de raciocínio, de articulação e assim vai. Então, a inteligência emocional é 100% necessária nesse momento. Porque nesse momento você não deve se estressar, não deve estressar as pessoas envolvidas, né? Porque não adianta você ficar calmo e tal e tacar o louco nas pessoas envolvidas, né? Isso também é burrice. E também você não deve estressar as outras pessoas que vão ter que te prestar ajuda. Porque lembre, você não vai resolver sozinho. Né? São casos muito isolados, você vai resolver sozinho. Certo? Porque é o seguinte, a gente não tem que ser masoquista de causar sofrimento. Mas a gente também não pode ser ignorante e negligente em fugir dele. Fugir do sofrimento só causa mais problema para a sua vida. Porque fugir fugir da dor é fugir da vida. A vida é sofrimento, a vida dói, a vida tem altos e baixos. Fugir da dor é fugir da vida. Então não fuja dos sofrimentos. Tá? Encare-os, aprenda a lidar com eles e se adapte. A gente sempre tem que estar no constante processo de aprendizado. A vida é movimento, é uma lei natural da vida, tudo está em movimento.
O ar, a terra, o vento é a mesma coisa, né? A água, a floresta, seu coração, seu corpo, suas células, as moléculas, tudo está em movimento. Então por que você vai ficar parado, estagnado nesse acidente, nesse momento de crise? Você está indo contra a lei da vida. Você acaba morrendo antes mesmo de falecer, vira um morto-vivo. Tá? Então cuidado com isso. Cuidado, cautele, se questione e busque ajuda se necessário. Tá? Por favor, por você e pelas pessoas que você ama. Tá? Então mantenha calma, aceite a situação, olhe a situação da maneira que ela realmente apresenta. Qual é o real problema? Porque muitas vezes o nosso filtro, o nosso olhar, as nossas crenças, as nossas alterações faz um problema assim virar assim. Então qual é o real problema? Qual é a real situação? Não o tanto que você está sentindo. Qual é o real problema? Analise realmente a situação, que isso facilita você a pensar nas soluções. Tá? E que recursos você precisa ter, o que você já tem, para resolver esse problema? É focar na solução e não no problema. Tá? E muitas vezes, gente, nesse fundo do poço, nos momentos de crise, é o momento que você se surpreende com a sua capacidade. Tá? É o momento, das vezes, quando sai, você fala, nossa, se eu conseguir passar por isso, eu consigo passar por qualquer coisa. Se eu já aguentei isso, eu aguento tal outra coisa. Tá? Então é um momento que você tem também de, às vezes, se conectar de uma maneira interior com você que você não teria outras opções. Então os momentos ruins podem ser um momento muito bom lá para frente. Tá? Então se conecte com a sua essência, tá? Para você nesses momentos difíceis. E é até interessante também você se projetar em momentos difíceis. Sabe por que eu não me espanto, eu não fiquei desesperado também nessa situação aqui em casa com meu filho? Desde quando, na gravidez, eu já pensava, se minha esposa falecer? E se meu filho falecer? E se quando ele nascer na primeira noite tem uma complicação e tal? Então, desde quando meu filho nasceu, eu sou pai, eu tive que me preparar para perder ele talvez antes da hora que eu gostaria. Por isso eu tenho que viver o máximo possível as pessoas que estão à minha volta, os momentos que eu tenho, e estar em paz com a minha consciência. E isso, gente, não é pensar no negativo. Eu me projeto nessas situações para me treinar essa estabilidade. Eu não fico preso, eu não sou sequestrado por essas informações. Eu vou e volto quando eu bem quero. Tá? E me coloco para pensar o que eu faria, como eu reagiria, o que eu sentiria. Me conecto, sinto, reflito, reajo e volto. Então muitas vezes você se projetar, imagine hoje, o que você faria se você perdesse o emprego, se seu marido, sua esposa morresse, se seu filho morresse, se você saísse de casa e sofresse um acidente, se você levasse um golpe, né, ou caísse num golpe e fosse perder seu dinheiro, o que você faria? Se seu carro pegasse fogo, se sua casa fosse invadida, se viesse um problema de pandemia maior, se todo mundo da sua casa ficasse doente. Isso não é um pensar pessimista. Não é, nossa, Matheus, não pode ficar pensando nisso. Eu acredito que pelas pessoas que não têm habilidade de pensar nisso, se colocar na situação, se projetar e voltar, que elas têm dificuldade de se manter estáveis e calmas nesse momento, porque é um momento novo. Né? É tipo aquele moleque na escola que perturbava e batia em todo mundo e você fugia, se escondia, fugia, se escondia, fugia, se escondia. Até um dia que ele te encurrala e aí você não consegue nem reagir. Agora se você fica imaginando, né, se projetando, não, ó, estou estudando ele e tal, ele faz assim, assim, assado, percebi tal ponto fraco, se um dia ele me encurralar, eu vou fazer isso. Não, para eu não sofrer, eu vou ficar na minha, mas eu vou treinar alguma arte marcial, alguma coisa assim, para se ele mexer comigo, eu também saber me defender, mas eu vou ficar na minha. Entendeu? Você tem que ir criando estratégias, não é só fugir, tá? Uma outra coisa que me ajuda muito é saber que isso vai passar. Não no sentido de ignorar e de não validar o que eu sinto, né? Não, calma, isso aí já vai passar. Porque a maioria das pessoas fala isso no sentido de fica tranquila, tá? Fica tranquilo. E não é isso. O pensar que já vai ô língua. O pensar que isso já vai passar não quer dizer que eu vou deixar de sentir aquilo que eu estou sentindo no momento. Sinta o que tem que sentir no momento e viva cada momento, todo momento da nossa vida, seja o bom, seja o ruim,
é para aprendizado e tem que ser vivido, nada ignorado, fugido não, tá? Mas quando eu sei que, por exemplo, no momento de aflição da cirurgia, esperamos se deu certo ou não deu, em vez de ficar projetando e ficar remoendo os pensamentos ruminantes, tóxicos, né, depreciativos no momento, eu fico pensando, daqui a um mês já vai ter resolvido, o que tiver que acontecer já vai ter acontecido, a vida já vai voltando ao normal, né, a gente vai se unir em Deus, em oração, tá na mão de Deus e tal, mas daqui para frente eu vou lembrar dessa história com outro olhar, isso já vai passar, isso não é um estado absoluto, isso não pertence a mim, né? Isso não vai ser o resto da minha vida toda hora com essa sensação ruim, com essa angústia. Então eu projetar saber que isso vai passar, entendeu? Eu sei que para mim é fácil, mas não é muito fácil para outras pessoas. Tá vendo? Só de pensar na morte já bate um desespero. E quando acontecer vai ser como, Rose? Entendeu? Então é sempre uma escolha. Não estou falando que você tem que fazer. Quem sou eu para falar quem tem ou quem não tem que fazer? Agora, se você quer desenvolver habilidades para lidar melhor com essas situações, não ficar em desespero quando as situações ruins de dor, sofrimento, angústia aconteçam, você tem que se colocar mentalmente nessas situações. Você tem que imaginá-las acontecendo e ver o que você faria, para quando elas acontecerem, você ter aquela sensação de, não é a primeira vez, eu já passei por isso antes, né? Porque tudo na vida, a primeira vez que, por exemplo, iniciar no serviço, o primeiro dia é trabalhoso, causa ansiedade, mas depois você já fez tanto, tá normal. Relacionamento, a primeira vez que você vai ter um encontro, beijar alguém, seja a menina falar com o menino falar com a menina, dá um frio na barriga, dá um desespero, fica inseguro, tal, todas essas situações aqui de momento ruim. Mas na segunda, na terceira, na quarta, que seja, né, quantas vezes for até casar, ou se vai casar ou não, vai ficando mais fácil, entende? Então, quanto mais eu me expor a situações, mais eu treino, né? Aquela lema no esporte: treino duro, jogo fácil, tá? E se pensar nisso, na morte, faz você valorizar mais a vida. A morte não é fim, a morte é você pensar mais na vida, valorizar mais a vida. Essas experiências ruins também traz isso, valorizar mais a vida, mais as pessoas próximas, mais as suas relações. Isso faz total diferença. Aqui, ó, Maria tá falando, tem uma cirurgia quinta, agora já me preparei muito psicologicamente para esse momento. Ótimo, tá? Entende? Não vou falar, gente, que tem uma mágica, uma técnica mágica que você vai passar por um momento difícil, complicado, pleno, sem sentir nada e zen. Se alguém souber, me ensina, tá? Não existe, você é um ser humano. Eu não quero que vocês deixem de ser seres humanos, mas as reações têm que estar contidas, tem que conseguir pensar. Não vou falar que você não tem que sentir nada, que não vai causar nenhuma consequência, que você não vai sofrer, que não vai ficar triste e tal. Mas como você lida com tudo isso é o mais importante. Como você reage, conseguir se manter a calma, ressignificar, entendeu? Isso é importante, isso é necessário para uma vida saudável, plena e assim vai, tá? Tirar aprendizado. Pode ver também, ó, essa questão do treino. Tem muitos atletas, se você for ver, que criam um ritual, uma preparação para os campeonatos, porque é normal no campeonato, quem nunca competiu nada, você ficar meio desesperado, ansioso, né? Nessa luta, nessa competição, os outros caras tão bons quanto você e tal. Então, tem muito atleta que pode ver que treina, é excelente nos treinos, mas chega no campeonato e não dá conta de fazer quase nada. Eu era assim, né, na minha adolescência. Faz muito tempo que eu não vou pro campeonato. Mas tem muitos atletas de ponta que ele cria tipo que um ritual. Bate na cara, escuta uma música, relaxa, faz tal alongamento. É tipo que criando âncoras para resgatar aquele estado, para resolver aquele problema, para ter forças para aquela situação difícil. Então, quando você vai treinando isso, meditação ajuda você a criar essas âncoras, hipnose ajuda você a criar essas âncoras, tá? Eu posso até fazer uma live, tá no tema aqui para escolher nas lives, sobre as âncoras, o que são, como criar e a importância dela, tá? Se você quer sobre esse tema, quando cair a votação lá, você vota nele, certo? E é uma outra coisa importante além das âncoras, é você focar no exterior. Se eu estou naquele momento da cirurgia do meu filho
E eu fico remoendo, meu Deus do céu, ele caiu, ele tá mal, ele não tá abrindo o olho, ele tá inchado, ele tá perdendo sangue, e vai dar certo, mas isso, e a veia aqui não vai dar certo, e o sangue, mais o médico e tal. Eu tô focando no interior, eu tô remoendo tudo aquilo que está me trazendo situação difícil. Eu tô me flagelando, a mesma coisa que eu pegar um chicote com espinho e ficar me batendo. É a mesma coisa. Agora, se eu foco no exterior, seja no meu caso, né, que foi mais a espiritualidade, pensar nas possíveis soluções, entendeu? De como lidar, o que vai ser as consequências para frente, o que eu teria que fazer, ao mesmo tempo que reza, focar no exterior, ou focar na minha respiração, focar no meu tato, na minha pele, nos meus sentidos, alguma coisa à minha volta que eu posso ver, que é o mindfulness, né, meditação nessas horas, também é importante, tá? E é importante a gente não ter medo da mudança. E a mudança nem sempre vem com prazer. Às vezes a mudança vem nos momentos difíceis. E muitas vezes o medo da mudança é que causa sofrimento. Nossa, mas se acontecer disso, eu vou ter que mudar dessa casa, vou ter que sair desse bairro, vou ter que terminar meu relacionamento, vou ter que ficar sozinho, vou ter que ficar sozinho com meus filhos, vou ficar desempregado. Aceite a vida. Tem coisas que são inevitáveis. Então não tenha medo da mudança. Mudança é movimento. Movimento faz parte da regra da vida. Tá? Então, às vezes, no fundo do poço que você encontra a sua esperança e a sua essência e desenvolve novas habilidades, fazendo você voltar melhor, com mais autoestima, com mais senso de capacidade, com mais força, com mais experiência, para executar isso em outra área, em outro momento da sua vida. Tem uma história que, quando eu estava preparando a live, eu escutei uma metáfora, né? Tinha um senhorzinho que era pescador, morava numa casinha bem simples, humilde, meio pobrezinha, e ele morava perto de um rio com a sua família, esposa e filho. E desde um tempo para cá estava começando a diminuir os peixes, né? Ele estava começando a pescar menos, estava com dificuldade até de comer, né? E o barco dele também estava todo velho, detonado, ele tinha que ficar fazendo reparo toda hora nesse barco, ficava fazendo reparo nesse barco porque ele não tinha dinheiro para comprar um barco melhor, um barco novo, porque também estava com problema que estava tendo pouco peixe no rio e tal. Um certo dia, um ancião, né, uma pessoa mais experiente, passou pela casa dele, lá pelo lugar, e ele aceitou acolher essa pessoa na casa dele, né, e deu comida, deu o melhor cômodo da casa para essa pessoa morar e tudo mais. Aí no final, né, o ancião, quando foi embora, quis agradecer ele, né? Como que eu posso agradecer essa alimentação, essa comida? O pescador falou assim: vejo que você é simples igual eu, então não tem, né, dinheiro para oferecer, mas você é muito experiente, né? Você é um ancião, já tem certa idade, talvez você possa me dar um conselho para me ajudar a sair dessa pobreza. Aí o velho só falou assim, afunde seu barco, e foi embora, né? O pescador não entendeu o que ele quis falar, né? Não aceitou e continuou a vida do mesmo jeito, né? Se matando para pescar 1 ou 2 peixes e tal, não conseguiu nem comer tão satisfeito como poderia, a casa cada vez ficando pior, o barco cada vez ficando pior, até um dia que o barco não teve como reparar, afundou, já era, sumiu. E aí eles ficaram obrigados de sair daquela região, daquela casa, né? Tiveram que abandonar a casa e tudo, porque não tinha como ficar ali. E eles foram andando e chegaram numa outra vila. Nessa outra vila tinha muitos outros barcos melhores e tal, tinha bastante, né, gente que morava lá, só que não tinha barco para trabalhar nem nada, não tinha dinheiro para comprar barco. E aí um certo dia ele viu um cara sentado na beira do rio, né? E tinha um barco lá que estava com um problema. Ele se ofereceu em reparar o barco, ele já estava com experiência de reparar barco, né? Porque tinha um barco velho. E ele reparou o barco desse cara. O cara gostou do serviço dele, começou a indicar para outras pessoas, e como tinha muito barco naquela região, ele começou mecânico, entre aspas, né, de barco, de fazer reparo nesses barcos. Ele conseguiu ganhar dinheiro, comprar uma casa melhor, né, não passou mais fome, conseguiu se estabilizar e virou referência de outras pessoas até de fora daquela vila que vinham trazer o barco para ele arrumar. Então, aí fez sentido o que o velhinho tinha dito para ele. Se ele tivesse afundado o barco deles antes, ele já teria saído daquela situação. Era de insistir no erro, de ficar, eu não tenho condição, eu não tenho como sair. É aquela insegurança de não querer soltar, e às vezes na vida a gente precisa soltar essa corda
que era o barco, e o louco ter esperança que a gente vai encontrar algo melhor e se posicionar. Ele teve iniciativa, ele foi atrás, também não foi uma bênção do nada. Ele conversou, ele se ofereceu o serviço, e assim ele se transformou. Então, a gente não pode ter medo da mudança. A gente tem que aceitar os momentos difíceis. E quando a gente se movimenta, quando a gente sai da condição, quando a gente desiste no sentido de ficar sofrendo, batendo na tecla da culpa e da dor, a gente abre esperanças para encontrar soluções melhores. Gostou dessa história? Faz sentido? Já tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? Tem uma história parecida ali dos monges, né, que empurra a vaquinha do desfiladeiro, e a família também se desenvolve financeiramente, porque aquela vaquinha estava fazendo a família ficar estagnada. Entende? Então, beleza. Então, para ir finalizando o processo da live aqui, fazer uma reflexão de como enfrentar os momentos difíceis. Por exemplo, uma coisa que me ajuda bastante também a lidar com os momentos difíceis, a minha prática do jiu-jitsu. Por isso que é tão importante. O jiu-jitsu, velho, é uma arte marcial que não treina só uma defesa pessoal, não é só esporte, é uma filosofia, é uma vida, novos aprendizados, né? No jiu-jitsu sempre é uma luta de chão, de agarro, de estrangulamento, né? De quebrar ossos. Então sempre um vai estar por cima, outro vai estar por baixo, tá? Quando você está lutando por baixo, principalmente numa posição de você estar por baixo de uma montada ou de 100 quilos, é totalmente desagradável, mas é nessa hora que você coloca o seu espírito de guerreiro para se adaptar àquela situação, para você sair. Se quando você está embaixo, você fica se debatendo igual um condenado, você entrega seu pescoço para ser estrangulado, seu braço para ser finalizado, e a pessoa fica te amassando ali. Quando você está embaixo, é uma hora de você manter a calma, respirar, fazer as pegadas no momento certo, perceber o movimento dele para você pegar uma brecha para reverter a situação. Não entrar em desespero. Se você ficar por baixo, que é uma situação difícil, e entrar em desespero, seu gás vai embora, você perde força, você é finalizado ou perde por pontuação. Então o jiu-jitsu trabalha muito isso também, tá? Então aprenda a se colocar e a manter a calma nos momentos difíceis e treine isso, tá? Não fique se debatendo, que vai ser pior para você. E você não vai solucionar nada e vai ficar em risco. Beleza? Ok. Às vezes eu tenho que ler a anotação aqui porque eu não lembro o que eu anotei. Tá fazendo sentido até aqui? Né? Então bora continuar aqui. Outro padrão, né? Tem muitas vezes as pessoas pensam assim: se uma situação está bem, se uma escolha que você fez está bem, então ela valeu a pena. Vou para os Estados Unidos. Aí mesmo sendo difícil, deu certo, estamos bem. Então, valeu a pena. Foi difícil e tal, ficamos seguros, mas valeu a pena. Agora, se está ruim, eu fiz errado. Não valeu. Eu não devia ter feito, porque que eu fiz? Eu devia ter ficado lá onde eu estava com a cabeça. A gente tem esse padrão, né? Se deu certo, valeu a pena. Se não deu certo, fiz errado. Não é bem assim, tá? Então o bom vale, o ruim não vale? Não, gente. O bom e o ruim têm o mesmo valor. São aprendizados diferentes. Até voltando para o jiu-jitsu, se você só ganha campeonato, só ganha na academia, você não aprende, você não desenvolve. O que faz você desenvolver os esfrega que você leva, os campeonatos que você perde. Poxa, toda vez eu perco na meia guarda. Então eu tenho que treinar mais meia guarda. Eu não estou conseguindo sair de tal posição. Estou perdendo, eu tenho que treinar aquela posição e eu vou ficando melhor. Agora se eu vou ganhando, eu não desenvolvo nada, eu não aprendo nada, tá? Então o bom e o ruim têm o mesmo valor. Lógico que ganhar um campeonato, nossa, dá um ego muito bom. Nossa, eu fui campeão e tal, consigo fazer isso e tal. Mas a vida não é só isso. Então você está querendo burlar outra regra da vida? Toda vez que você tenta burlar uma regra da vida, você se estrambica, porque a vida é muito mais do que você, tá? Porque às vezes você percebe que algo ruim, né, que você está fazendo, algo que você fez foi ruim, mas quando os pontos se conectam lá mais para frente, você percebe que valeu a pena.
Então, por exemplo, você foi funcionário de uma empresa ou tentou fazer um empreendimento que não deu certo e fracassou, ou passou, né, a vida toda ali levando expor do chefe, sendo abusado numa empresa e tal, e aí que não valeu a pena, onde eu estava com a cabeça, não sei porque eu fiquei me submetendo nisso, não sei porque eu fui empreender, mas ali mais para frente, numa situação, quando você vai abrir a sua própria empresa, ou ajudar uma outra pessoa, essa experiência ruim que você teve serve de aprendizado para você conseguir ter mais sucesso, né, a hora que os pontos se conectam. Então nada na sua vida é perdido, nada na vida que é vivido é perdido, a não ser que você fique estagnado, tá? Então até os momentos ruins você tem que ter uma maturidade para lidar, para aprender, para se ressignificar, porque isso também não é perdido. Em algum momento você vai usar essa informação, seja para o seu bem ou seja para o bem de outra pessoa, para você se fortalecer, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tive esse problema com o bebê, ele caiu, bateu a cabeça, teve todas as situações, os traumas, papapá. Ok, eu tirei um aprendizado. Agora, se eu estou numa outra situação com uma outra pessoa, vamos dizer assim, que eu descubro que também sofreu um acidente, eu já sei o que fazer. Se eu já tenho um outro filho e acontece um acidente semelhante, eu já sei o que fazer. Então, é mais chance de eu salvar uma vida, melhor do que foi a do meu filho. E mesmo se o meu filho não tivesse sobrevivido, tá? Eu ia ter esse aprendizado. Ia ser mais doloroso? Opa, infinitamente mais doloroso. Ia ser prazeroso? Nem um pouco. Mas a vida não ia acabar. A vida ia ter que continuar e se adaptar, unir essa dor, ressignificar, trazer um sentido, um propósito e assim vai, tá? Beleza? Então, não fica nessa vibe, errei, não devia ter feito, por que que eu fiz, fez e deu certo, nossa, eu sou o máximo. Não. A arte é com as consequências, pode dar certo, pode estar errado e os dois tá bom. A arte é a consequência da sua escolha, tá? Na vida nada se joga fora. O que não vale a pena agora, o que é ruim agora, em um outro momento, lá para frente pode servir para alguma coisa, certo? Então, aprenda, ressignifique, fique em movimento. Isso te traz mais força, mais resiliência, tá? Então, igual eu falei aqui, não repudie a sua história, não repudie os momentos de dor, de sofrimento, sua percepção de mundo, seu modelo mental e suas projeções que vão definir como você vai lidar e trabalhar com esses momentos difíceis. Então, cuidado com o seu padrão de pensamento, cuidado com as suas percepções das situações que podem ser incoerentes, né, falsas verdades, porque você não está analisando a situação como realmente é, igual eu disse. E cuidado com as projeções que você faz, tá? E aí você pensa, né, onde que o seu foco tem que ir quando você está num momento difícil? Para onde o foco vai? É normal muitas pessoas ter foco nenhum, né? Mas quando tem um momento difícil, você tem que focar na solução. O que eu tenho que fazer? No momento difícil, para de ficar perguntando como, por quê, pra quê, tem que ser só comigo, por que eu, tá? Para. Fulano, o que aconteceu? Esquece essas perguntas. No momento difícil, o que tem que fazer? Fulano faz isso, fulano vai lá, que eu vou aqui, que vai tal, a gente vai fazer assim, já liga para Beltrano, já vê o que vai fazer. Tem que ser, o foco tem que mudar. O foco não é mais pro problema, o braço está quebrado, tem que socorrer. Não é ficar ali, meu Deus, o braço, por que deixou cair, como caiu? Não. Fulano vai, pega tal carro, vai para o hospital, fulano leva Beltrano, enquanto eu vou ligando, você vai fazendo aquilo, tá? Então, foco tem que ir para a solução. E isso é treino também, tá? Com as projeções, com os exercícios de projeção mental e assim vai, tá bom? Então busque, e é muito importante então nesse exercício você buscar os seus padrões de funcionamento. Porque se você reclama, né? Como você reage se vem um fio de cabelo na sua comida, no restaurante? Se alguém te fecha no trânsito, se a caneta acaba a tinta na hora do serviço, se não tem o que você precisa para fazer o serviço que você quer, como que você reage? Você foca no solução ou garçom? Vem um pelo aqui, ó. Troca para mim esse prato. Mais atenção, por favor, tal. Ou, nossa, que absurdo, olha isso aqui, como se pode, paga caro, para ainda vir isso aqui, e BBB. Isso aí é atitude de pessoas sem inteligência emocional, ignorantes, que é um saco de conviver, tá? Então, desenvolva essas habilidades para você e para as pessoas que estão próximas à sua volta, tá bom?
Deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. Porque são nessas pequenas coisas que vai te ensinar como lidar com as grandes. Tá? E não fique no pensamento também de uma distorção cognitiva que eu já falei aqui, que é o tipo IC, né? Ah, mas se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro... Não, veja o que você tem que fazer, certo? E faça, certo? E faça, porque senão fica sem solução. Ah, mas tem fulano, leva ele lá no hospital. Ah, mas se ele errar o caminho, mas se o carro furar, mas e se ficar condicionado? No sentido de trazer um pessimismo e de amarrar. Esse e se é bom, positivo, quando eu estou pensando na solução. Tá, se o carro furar o caminho, se o carro furar o pneu, já tem que fazer isso, então é melhor pegar outra via, pode ter um trânsito, então se tiver trânsito é melhor pegar tal caminho, já vai por tal caminho, se acontecer isso eu faço aquilo. Então se eu estou pensando no sentido de buscar a solução, pode ter o pensamento em si. Mas se eu estou com o pensamento em si, no sentido de problema, barreira, para com isso, muda de vida, pela misericórdia, tá? Então você sempre vai estar pensando, qual é o próximo passo? Tá, eu tenho que fazer isso, e qual é o próximo passo? Estou num momento difícil, aquilo é a primeira estratégia que eu passei na ressignificação. Coloque metas, objetivos, passo a passo para você ir ressignificando aquele processo. Porque guarda essa frase, o problema tem o tamanho que você dá para ele, o problema tem o poder que você dá para ele. O que define um problema assim, assim, assim é o poder que você dá para ele, como você reage, tá? E muitas pessoas sofrem por problemas que a maioria das vezes não acontecem. Tem muitas pessoas, principalmente com padrões ansiosos, que sofrem por problemas que realmente nem aconteceram, por situações de calamidade que não tem nem chance de acontecer, que nem são reais, tá? Uma outra técnica que eu utilizo é você se conectar a esse problema, essa dor que você está fazendo, para ela diminuir. Porque se eu percebo que essa dor é 10, eu acho que eu não dou conta. Ai, meu Deus do céu, é muita dor, isso não é nada, eu não vou conseguir porque é demais, porque é só comigo, eu não dou conta. Calma. Será que sabe que sempre vai ter uma dor menor e maior do que a sua? Então, se você se conecta que tem gente que sofreu mais, não no sentido de desvalidar o que você sente, de perceber que essa dor não é a maior dor do mundo. Eu vou abaixando o nível dessa dor, eu vou percebendo que eu tenho mais força do que eu imagino. Eu consigo ser mais tolerante, aguentar mais, ter mais força para lidar com isso. Não que eu vou deixar de sentir, tá, gente? Guarde bem isso. Quando eu estou falando isso, não é deixar de sentir, mas é para aguentar para a solução. Grave isso. Então, quando eu vou comparando, nossa, meu filho está mal, ficou na UTI, mas tem gente que já morre uma morte mais drástica, poderia nem ter conseguido ter filho, né? E para mim, que sou cristão, se for ver, eu sempre comparo, ofereço meu sofrimento à conversão dos pecadores, às almas do purgatório, e se for comparar a sofrimento de Cristo, eu acho que não tem nenhum sofrimento nessa terra que seja comparável. Então a gente sempre consegue ter uma tolerância melhor, uma força em Cristo para superar o que a gente tem que superar e lidar com o que a gente tem que lidar. Isso é o que eu utilizo. Mas você pode usar essa ferramenta também, de buscar comparar alguma coisa, tá? Para ver que você tem mais força do que imagina, tá? Que você vai perceber mais soluções, porque o problema vai parecer menor, e você vai saber melhor o que você tem que fazer. E muitas vezes, né, pegando essa vibe de o problema tem o poder e o tamanho que você dá a ele, muitas vezes não é nem um problema, é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. E a vida, ó, uma floresta. A floresta tem folhas caindo e folhas nascendo, folhas apodrecendo, folhas, né, desabrochando, árvores caindo, árvores crescendo. Esse é o movimento. Então, às vezes, não é o sofrimento, é a vida acontecendo. E aí você tem que buscar, então, permanecer firme com esse princípio de vida, fiel, firme, fiel. Isso é até uma questão bíblica também, tá? Ter coragem, agradecer a tudo que está acontecendo, tá? Tem uma frase também, né, que a vida é uma escola, e as situações são os professores. Então a gente tem que ser adaptável, tá?
Então esse é o meu princípio para lidar com os momentos difíceis, tá? E que eu gostaria de passar para vocês. Fez sentido até aqui? Algum comentário, tá? Alguma pergunta? Eu sei que mesmo momentos difíceis, eles são difíceis e vai doer. Em nenhum momento eu falei aqui para desvalidar a sua dor e falar que é frescura. Não, para com isso. Mas a gente tem que saber se posicionar de uma maneira melhor, porque isso é preservar mais a vida. Isso é cuidar da gente, é cuidar do outro, tá? Então na pandemia viu como a gente é adaptável, como é importante a gente ter uma inteligência emocional. E se você tem dificuldade de mudar esses padrões que eu falei, né, ou de paralisia, ou de ficar desesperado, né, ou de ficar reclamando, e não de ficar no quarto, que é o mais funcional, de solucionar, de focar na solução, procure ajuda para regular essas emoções, faça esses exercícios, tá? Mas a escolha sempre é sua, ficar no jeito que você está ou buscar recursos para mudança. Tudo bem? De qualquer forma, fique em paz. Beleza? Então é isso. Dá um tempinho aqui para alguns comentários. Eu achei que eu ia falar menos, mas eu acabei falando mais. É porque eu misturei um pouco a história de vida também, né? Eu pincelei um pouco a experiência que eu tive aqui com o bebê aqui em casa. Agora a gente já está 100% bem, tá? Mas é isso. Algum comentário? Senão já vou me despedindo. Tá? Então não entre em desespero, desenvolva as habilidades, porque esse é o jogo da vida. Se você está vivo, tem que jogar esse jogo. Não fique pensando que só acontece comigo. Para, que você não é a última bolacha do pacote. Tem outras pessoas que também se lascam, não é só você. Tá bom? Não fique se perguntando o porquê, o para quê, por que comigo. Isso também é besteira, só vai aumentar seu sofrimento mental, certo? Isso não é focar na solução, isso é remoer o problema, tá? Então veja o para quê disso na sua vida, o que você pode aprender, o que você vai desenvolver, o que você vai fazer com essa energia de culpa, de dor, de sofrimento, e solucione ela, transforme ela em habilidades, em ressignificação, em coisas, em aprendizados que vai te ajudar para a sua vida e para a vida de outras pessoas, mesmo quando dolorido que seja. Tá? Por exemplo, o Viktor Frankl, ele já estava escrevendo o livro antes de ir para o campo de concentração. A logoterapia já era uma teoria que ele estava validando, mas ele colocou na prática a teoria dele aqui na logoterapia, num campo de concentração, que via, né, esse livro até acho na internet fácil, acho que até em PDF também, Em Busca do Sentido da Vida, tá? E via gente morrendo todo dia, todo dia tinha chance de morrer, não sabia se ia continuar vivo, num frio lascado, entendeu? E aí ele utilizou esse princípio, a esposa dele faleceu, ficou viúvo, ele podia ficar se martirizando em estado de trauma constante, mas ele escreveu um livro que ajuda outras pessoas, ele fortaleceu a teoria dele, entendeu? Então cuidado, coloque significado, propósito nas coisas que você vive, e qualquer coisa para te ajudar, para acolher, para entender isso, porque eu sei que não é fácil, tá, gente? Eu entendo, não é fácil, eu vivi na pele, não é fácil, tá? Até para mim não foi 100% fácil, tá? Pode ficar tranquilo. Eu estou à disposição para te ajudar, para orientar, para atender, para conversar, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Ellen. Então boa noite para vocês, fiquem com Deus, bom serviço. Então a partir de agora é nas terças-feiras que a gente se vê, para eu poder voltar a treinar em paz e me sentir bem, embora eu estou todo lascado aqui, né, com algumas dores nas pernas. Mas beleza, então fiquem com Deus, até logo, a gente se vê terça que vem. Tchau.